Olá, internet! Você por aqui novamente? Eu não esperava. Mas muito obrigada por vir acompanhar aqui o canal. Como prometido ontem e promessa é dívida, aqui vai um vídeo sobre um caso criminal do serial killer Takahiro Shiraishi, mais conhecido como o assassino do Twitter. Vamos tirar essa música aqui, que ela tá bem animada, e vamos botar uma música que fique mais a cara do vídeo. Então, bora! No dia 27 de outubro de 1990, em Zama, no Japão, nasce Takahiro Shiraishi, mais conhecido como o assassino do Twitter. Em particular, eu sempre gostei mais de conhecer um pouco sobre a história do serial killer antes de contar sobre os crimes. Então os meus vídeos eles irão seguir sempre essa linha de raciocínio. Primeiro eu vou contar um pouco sobre a história do killer e depois vou me aprofundar nos crimes. Enfim. Takahiro foi criado com seus pais e sua irmã mais nova, em Zama, no Japão. Ele era descrito como uma criança quieta. Na escola, Takahiro não era um sidekick da vida, um aluno exemplar e um gênio. Mas não era um péssimo aluno, ele estava ali na média. Apesar de ser uma criança quieta, ele gostava de praticar umas brincadeiras um pouco incomuns. Ele estrangulava os amiguinhos. Gente, spoiler. Lembro disso porque tem uma incrível coincidência em relação aos casos. Os seus pais se separaram antes de ele terminar a escola. Acho que, na minha opinião, isso é algo bem comum entre os serial killers. Não dizendo que se seus pais se divorciaram, você vai virar um serial killer. Não é isso. Mas é algo que eu percebo como um padrão. Algo que está sempre ali bem presente. Tirando essas brincadeiras de enforcamento, ele era uma criança normal. Ele terminou a escola em 2009 e após terminar o ensino médio, como todo jovem adulto comum, ele foi em busca de um emprego. Trabalhou em um supermercado por 2 anos, esse foi o emprego que mais durou. Após isso, ele trabalhou em uma fábrica de alimentos e então em um salão de pachinko. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas eu vou deixar aqui uma imagem para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês do que é. Eu acho que é um salão de jogos, algo assim. Consta também que nesse período ele teve uma namorada, que teve a identidade preservada. Mas ela diz que ele nunca demonstrou nada de incomum. Ele não dava nenhum sinal do que ele viria a ser. Depois que ele ficou desempregado novamente, ele conseguiu um emprego bem diferente. Consistia brutalmente em chamar garotas atraentes para boates onde ocorriam programas sexuais. Um ponto interessante de como foi denunciado esse esquema de prostituição foi que ele teve início no Twitter, porque algumas mulheres ficaram meio receosas de como ele abordavam elas na rua. Então, moradores da região começaram a espalhar o rosto dele para que outros moradores tomassem cuidado. Depois da atuação da polícia, ele não pôde mais se meter com coisas ilegais, então ele acabou desempregado novamente. Porém, foi ali que Mizuki Miura entrou na história. Uma garota que ele havia conhecido pelo Twitter, no bendito Twitter, onde só tem coisa boa, 0 defeitos. E ele tinha uma amizade com ela. Na verdade, ele fingia ter uma amizade com ela, né? Ela acabou emprestando um dinheiro para ele e ele conseguiu se mudar. Nesse período, ele começou a ser considerado uma pessoa estranha pelas outras pessoas, meio dark. Uma coisa que também é interessante é que nesse período ele já começou a dizer pro pai que ele não via sentido mais na vida e não queria continuar vivendo. Morando sozinho, ele começou a se interessar muito pelo suicídio. Mas calma, não era para ele cometer o suicídio em si, mas para entender mais a cabeça de quem estava pensando em se suicidar. E eu acho que vocês já sabem o porquê. No Twitter, ele tinha diversas contas, que dizia ele ser para ajudar pessoas que queriam se suicidar. Mas como já devem imaginar, o ajudar dele não era dando apoio emocional às pessoas ou fazendo qualquer coisa do tipo que seja racional e normal, mas não. Era para ajudar a pessoa literalmente a se matar. Ele falava que iria ficar lá com ela até o último momento, ia confortar a pessoa
e em alguns casos até disse que iria partir com elas, sugerindo um suicídio coletivo. Uma das contas mais famosas é a Hang Pro, enforcador profissional. Lembra que eu falei das brincadeiras de infância dele? Então, coincidência? Acho que não. Nessa conta havia uma foto bem bizarra de perfil, que era um personagem com cortes nos pulsos e a garganta marcada, como se ele tivesse sido enforcado, creio eu. Ele dizia no perfil que ele iria compartilhar conhecimentos dele sobre o enforcamento e ajudar aqueles que sofrem. Usando esse perfil, ele conseguia chegar em pessoas que queriam tirar a própria vida, dizendo que elas poderiam ir até a casa dele, que eles ajudariam lá, utilizando o que ele chamava de o melhor método. Conversando com essas pessoas, ele encorajava elas a não dizerem nada para ninguém, para que as outras pessoas não desconfiassem de nada. Nessa mesma época que o Takahiro criou esse perfil no Twitter, a sua amiga Mizuki, de 21 anos, que emprestou dinheiro para ele alugar o apartamento, simplesmente sumiu do mapa. Como a família da Mizuki nunca teve nenhum motivo aparente para desconfiar do Takahiro, até então ele havia saído impune. 2 meses após o desaparecimento de Mizuki, uma outra garota desaparece, Ishihara, de apenas 15 anos. Pouquíssimo tempo depois, um rapaz chamado Shogo, de 20 anos, suposto namorado de Mizuki, também desaparece. Em setembro de 2017, mais 4 meninas desaparecem misteriosamente. Mal sabiam as pessoas que o que todas aquelas garotas tinham em comum era o seu amigo, o Takahiro. Passado um tempo, mais 2 meninas desaparecem, sendo a sua última vítima, felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, Aiko Tamura, de 23 anos, em outubro do mesmo ano. Indignado com o desaparecimento da sua irmã, o irmão de Aiko conseguiu entrar nas redes sociais da menina. Não se sabe se foi por hackeamento ou se ele já tinha as senhas das redes sociais dela, e viu que ela trocou algumas mensagens com o perfil Hang Pro. Sem pensar 2 vezes, ele levou todas as informações que ele tinha diretamente para a polícia, que pesquisou bem a fundo o tipo de conteúdo do perfil. Através das conversas, os policiais conseguiram identificar quem era o dono da conta e saber também aonde os dois se encontraram, possibilitando olhar em câmeras de segurança e também em que estação eles aportaram, mas não sabiam qual era o destino final. Para descobrir onde era o destino final, a polícia acionou uma menina que já havia conversado com Takahiro antes e pediram para ela prosseguir com a conversa. E, sem suspeitar, ele manteve a conversa e marcou de se encontrar pessoalmente com essa menina. Mas não era um encontro para já colocar em prática os crimes, e sim conhecer mais a menina. Após se despedirem, a polícia perseguiu o Takahiro. E no dia 31 de outubro, consequentemente no dia do Halloween, muito bizarro, a polícia bateu na sua porta e perguntou se ele conhecia Aiko. De início ele negou, mas a polícia, ao ver uma bolsa feminina perto do seu lixo, questionou se era dele. Então ele acabou confessando, dizendo que conhecia sim Aiko e que ela estava na sua casa. E ao ser questionado onde da sua casa ela estava, ele disse que estava na sua geladeira. Em outros lugares é descrito como um cooler. Após ouvirem isso, os policiais fizeram uma investigação no apartamento de Takahiro e encontraram diversos pedaços de restos humanos por todo o apartamento, armazenado em coolers e caixas de isopor, junto à areia de gato, para disfarçar o cheiro, como se a areia de gato fosse disfarçar o cheiro de um corpo em decomposição, mas ok. Foram encontrados pedaços de 8 corpos femininos e um masculino. Esse corpo masculino era de Shogo, namorado de Mizuki, que sabia da amizade entre ele e Takahiro e foi confrontá-lo sobre onde ela estaria.
Infelizmente, Takahiro viu ele como uma possível ameaça e acabou o matando. Após ser preso, a sua defesa tentou dizer que ele só teria sido um mero espectador da morte das outras pessoas e que elas já queriam cometer o suicídio. Mas isso foi desmentido pelo próprio Takahiro, porque muitas das vezes as pessoas, todas as vezes na verdade, as pessoas desistiam de cometer o suicídio, mas ele julgava como tarde demais. Ele drogava as vítimas, abusava sexualmente e depois estrangulava até a morte. Ele descartava vestes, utensílios e pele e preservava as cabeças e os ossos. Mais de 400 pessoas apareceram para assistir o veredito dado a Takahiro. No entanto, haviam apenas 16 assentos disponíveis. O pai de uma das vítimas disse que nunca perdoaria Shiraishi, mesmo se ele morresse. No seu julgamento, foi sugerido a pena de morte. Os seus advogados novamente tentaram apelar para uma sentença mais branda, pois eram pessoas que, no olhar deles, já queriam morrer, mas o próprio Takahiro desmentiu e foi sentenciado à morte. A sentença de morte no Japão, por ironia do destino, é realizada por enforcamento. Ainda não há uma data planejada para a pena de morte e Takahiro permanece ali na prisão. O próprio Twitter teve que mudar algumas das suas diretrizes em questão desse caso. Esse foi o vídeo sobre o assassino do Twitter. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E eu prometo fazer vídeos mais curtos, porque esse ficou com 10 minutos. Eu quero começar com formatos que não são tão cansativos. Então, peço a paciência de vocês mais uma vez. E semana que vem já tem um outro vídeo pra vocês. Um beijo e tchau!